Bom, é um prazer estar aqui, presente nesse curso popular, né, de preparação para o concurso da Defensoria, tá bom? Meu nome é Guilherme Pitina, eu sou defensor de São Paulo há mais de 10 anos e já fui examinador de banca do concurso de 2013 também, aqui em São Paulo, na Paraíba, e vou buscar passar para vocês um pouco da minha visão como defensor, como examinador, para vocês identificarem o que tem de mais importante, né, nas matérias de direito constitucional em relação ao concurso da Defensoria, tá bom? Em primeiro lugar, eu até queria dar uma dica também. Eu participei de uma coleção que chama Ponto a Ponto, não sei se vocês viram da Saraiva, né? E essa coleção é interessante porque a nossa ideia foi abordar cada ponto do edital nesse concurso. Então, na medida que tem o ponto, já é desenvolvido um pouco cada assunto. E eu fiz o de Direito Constitucional, né? Então fiquei à vontade também para consultar. Tem outras matérias, não só Direito Constitucional. E, enfim, eu acho que é importante para concurso esse foco no que mais tem de matéria, né? Então, eu separei aqui para vocês que normalmente eu costumo dizer que há uma espinha dorsal, né? Que seria um rol das matérias que mais se cobra na Defensoria Pública. O primeiro que eu coloco em destaque é a respeito do neoconstitucionalismo. É um assunto que não só identifica a visão pós-positivista do direito de modo amplo, a gente pode dizer assim, como a visão da própria Defensoria enquanto instituição em relação ao sistema jurídico como um todo, tá joia? A questão da efetividade das normas constitucionais, então essa questão envolvendo não só a eficácia naquela visão mais tradicional do professor José Afonso da Silva, mas principalmente a efetividade mesmo. Quando a gente fala em efetividade, é a questão da eficácia social, se aquela norma constitucional ela se aplica na prática, né? Então, essa questão da efetividade, ela toma uma dimensão importante para a Defensoria, sobretudo ligada aos direitos fundamentais, né? Sobretudo ainda mais os direitos fundamentais sociais, já que envolve aqueles direitos que dependem de uma prestação do Estado. Então, como a Defensoria, o público-alvo são as pessoas carentes, normalmente a pessoa vai depender daquela prestação estatal, já que ela não consegue ter, por exemplo, uma escola particular, um plano de saúde, enfim, e vai depender desses direitos serem assegurados por meio do Estado. Então, normalmente a efetividade ligada a esses direitos fundamentais sociais também é um assunto muito desenvolvido nos certames da Defensoria, tá bom? Com isso, tem alguns desdobramentos também que vamos ver hoje, em relação ao direito ao mínimo existencial, a questão da cláusula da reserva do possível, a questão também do princípio da vedação ao retrocesso social. Tudo isso está ligado aos direitos fundamentais sociais e essa questão da efetividade, tá joia? Outro assunto importante que tem relação com essa efetividade é a questão da força normativa da Constituição. Esse é um livro do Konrad Hesse, que foi presidente da Corte Constitucional da Alemanha, né? E é usado também bastante nos concursos das defensorias. A questão do controle jurisdicional de políticas públicas, cada vez mais a gente vê esse ativismo do Poder Judiciário, né, ligado às políticas públicas, então também é um assunto importante que tem ligação direta com a efetividade das normas constitucionais. E a evolução do princípio da separação de poderes, né? Esse é um item específico também nos editais das defensorias. Quando falamos do princípio da separação de poderes ou da tripartição dos poderes, esse conceito atual. Então, o que se entende atualmente pelo princípio da separação de poderes nessa ótica da efetividade. Vamos ver isso hoje também, tá bom? Bom, passando para um outro tópico, a questão da hermenêutica e interpretação constitucional. É um assunto que também é objeto de bastante questionamento nessas provas das defensorias. E aí se trata dos princípios de interpretação constitucional, a questão das técnicas de decisão, como interpretação conforme a Constituição, né? Todas aquelas técnicas usadas pelo STF. E também sobre isso, vamos tratar de uma obra específica que é do Peter Aberle, que é intitulada A Sociedade Aberta dos Intérpretes da Constituição. Ele foi discípulo do Konrad Hesse e também traz um tema importante para a Defensoria, que está ligado à população de modo geral como responsável por essa interpretação constitucional também, tá bom? Outro assunto é a mutação constitucional, um tema bastante explorado nos concursos da Defensoria.
Direitos fundamentais de modo geral, então não só a teoria mais ampla dos direitos fundamentais sociais, como as características, titulares, gerações, enfim, como também os direitos fundamentais sociais, especificamente por aquilo que eu já disse, e os desdobramentos, né, que eu já falei, mínimo essencial, vedação ao retrocesso e cláusula da reserva do possível, tá bom? E a questão do controle de constitucionalidade também tem sido cobrado em todos os concursos de modo geral, não só na Defensoria, tá bom? E por fim, a questão dos informativos do Supremo Tribunal Federal, né, principalmente os últimos informativos, que trazem os últimos julgados do STF sobre os assuntos, e aí como estamos tratando do direito constitucional, principalmente na ótica dessa disciplina, tá bom? Além disso, evidentemente a instituição, a Defensoria Pública, no plano constitucional, há o artigo 134, né, que disciplina sobre a instituição e os defensores públicos, e vários julgados a respeito dessa atuação da Defensoria também pelo STF. Então, a questão da ação civil pública, a questão da autonomia, né, administrativa, financeira, tudo isso já foi objeto de apreciação pelo Supremo Tribunal Federal. Então, não só no enfoque do plano constitucional, mas também do jurisprudencial a respeito da Defensoria, é importante que vocês fiquem atentos, tá bom? Então, tudo isso que eu disse até agora é espinha dorsal, é aquilo que é o mais importante para vocês saberem a respeito do direito constitucional para as provas da Defensoria, tá bom? Isso indica o quê? Que vocês devem dar um enfoque especial nessas matérias, né? Se alguma matéria não esteja muito ainda sedimentada no estudo de vocês, vamos supor, mutação constitucional, não me lembro muito bem disso, dá uma checada, dá uma aprofundada, porque isso costuma ser cobrado, tá bom? Sobre a examinadora Mônica de Mello, também, que vai ser a examinadora agora do concurso da Defensoria Pública de São Paulo, é importante saber alguns detalhes a respeito dela. Como eu disse, né, não só as matérias específicas, como a própria examinadora indicam um pouco o que vai ser cobrado nas provas. Então, em relação a essa defensora pública, né, minha colega, que eu admiro bastante, é muito atuante na Defensoria de São Paulo, ela já foi examinadora no primeiro concurso da Defensoria em 2006 e também no concurso de 2010, o quarto concurso. Então, já dou uma sugestão para vocês fazerem os testes do primeiro e do quarto concurso da Defensoria, que já demonstra bastante qual é a linha que ela adota. E a linha, eu acho que pode ser dito que ela basicamente tem 3 pautas bastante fortes que estão identificadas com o pensamento dela e com o trabalho dela na Defensoria também. A primeira delas, a gente pode dizer que é uma pauta mais axiológica, então ligada aos valores e princípios da Constituição. Então, ela explora muito o princípio da dignidade da pessoa humana e a questão dos direitos fundamentais de um modo mais amplo. Também essa questão de controle do Poder Judiciário por políticas públicas, né, em relação a políticas públicas, e esse papel mais ativista do Poder Judiciário, né, o ativismo judicial, também é algo bastante peculiar na abordagem dela. E a questão também envolvendo a gente pode dizer, uma crítica às normas programáticas, né? Então, quando a gente fala em efetividade, hoje em dia já podemos dizer que está quase em desuso essa concepção das normas como programáticas, como mero programas estatais que buscam no futuro distante, não sabemos quando, atingir aqueles direitos, né? O próprio direito à saúde, o direito à educação infantil, durante muito tempo, foram tidos como normas programáticas. E nesse sentido, a jurisprudência, principalmente do Supremo Tribunal Federal, tem superado esse entendimento e buscado dar plena efetividade a esses direitos fundamentais, tá certo? Dizendo o seguinte, que normas programáticas, que são essas normas que não são imperativas, né? São meras exortações, são recomendações, meros programas, então não são direitos, porque direito seria algo imperativo que pode ser demandado judicialmente, inclusive, dos poderes competentes, né? Então, esse viés de crítica às normas programáticas é sempre adotado na Defensoria de um modo geral, não só na atuação nossa, como também nas provas por via de consequência, tá bom? Com isso, eu quero dizer para vocês que quando a gente fala em norma programática, muitas vezes os argumentos utilizados para essa norma ser programática sempre foram a questão da discricionariedade do poder público, né? Discricionariedade administrativa, então aquele juízo de oportunidade, conveniência,
A questão do orçamento também, os gastos envolvidos, principalmente nos direitos fundamentais e sociais. A questão do poder legislativo enquanto o órgão responsável por deliberar politicamente quais direitos vão ou não incidir, no caso concreto, né, pela regra da maioria parlamentar. E cada vez mais a gente verifica que o Poder Judiciário tem superado todos esses obstáculos de discricionariedade administrativa, o poder deliberativo do Poder Legislativo, né, para justamente assegurar na prática aquele direito fundamental previsto na Constituição, tá bom? Bom, depois dessa pauta axiológica, então, da professora Mônica de Mello, né, que vai ser examinadora desse concurso, podemos dizer também um viés e uma pauta internacional. Então, quando a gente fala internacional, né, envolvendo, por exemplo, Corte Interamericana de Direitos Humanos, esses assuntos, é claro que isso vai ser mais cobrado na disciplina de Direitos Humanos, mas também, por evidente, tem uma relação direta com o direito constitucional, o artigo 5º, parágrafo 3º, né, que prevê como que ingressa esses tratados internacionais de direitos humanos, a natureza jurídica deles. Então, eu acredito que isso seja explorado também pela examinadora, já que é sempre trazido por ela assuntos ligados ao direito internacional de modo amplo, envolvendo direitos humanos, tá bom? E por último, eu acho que a pauta mais peculiar e específica da professora Mônica de Mello é uma pauta mais feminista. Então, ela desenvolve muitos artigos a respeito da discriminação em relação à mulher, né? Questões envolvendo aborto, por exemplo, todas aquelas pautas que são próprias do movimento feminista mesmo, né? Violência doméstica, por exemplo, tem a previsão na Constituição, né, a respeito da violência doméstica, questão de direitos sexuais e reprodutivos. Aí, quando a gente fala em discriminação, também a questão da igualdade material, né? Então, isso é um tópico específico no edital desse concurso de São Paulo, acrescentado pela professora Mônica de Mello, também com esse viés, né, discriminatório e, né, a vedação à discriminação prevista lá no artigo 3º, inciso 4º da Constituição, e também a questão da igualdade material e ações afirmativas de um modo mais amplo, tá bom? Lembrando que quando a gente fala em ações afirmativas, a ideia são aquelas políticas sociais, né, e públicas adotadas justamente para assegurar essa igualdade no caso concreto. Então, superando aquela ideia de igualdade formal, as ações afirmativas surgiram nos Estados Unidos e a discriminação positiva na Europa, que significa a mesma coisa, essas políticas necessárias para se conseguir igualar aquela situação que no caso concreto está sendo desigual, tá joia? Bom, então, traçado esse perfil, eu vou começar aqui a tratar com vocês a respeito do tema da efetividade das normas constitucionais, tá bom? Então, quando a gente fala da efetividade das normas constitucionais, 3 obras são as mais importantes aqui, do Conrad Hess, cujo título é A Força Normativa da Constituição, Friedrich Miller, jurista alemão também, discípulo do Conrad Hess, que trata do livro Métodos de Trabalho do Direito Constitucional, tá bom? E o professor Marcelo Neves, brasileiro, que trata do livro A Constitucionalização Simbólica, tá bom? Eu vou fazer um resumo breve desses livros que envolvem, de alguma forma, a efetividade das normas constitucionais, e esse já vocês podem ver, uma doutrina mais especializada, né, que não é cobrada nos concursos de modo geral, tá bom? A respeito do Conrad Hess, quando ele fala da força normativa da Constituição, ele quer significar com essa expressão que a Constituição ela tem uma força própria que deve ser desenvolvida. Então, logo no início da obra dele, ele diz o seguinte, que aquela concepção da Constituição enquanto no seu sentido sociológico, trazida pelo Ferdinand de Lassalle, né, que a Constituição é um mero pedaço de papel e reproduz as forças reais de poder existentes na sociedade, ele faz uma crítica a essa concepção dizendo o quê? Que a Constituição ela não pode ser só um retrato da realidade. Ela deve sim influir nessa realidade e produzir uma melhora para o bem-estar da sociedade de modo geral. Ou seja,
a norma da Constituição ela não vai se limitar a reproduzir aquilo que já existe. Ela tem um sentido, ela tem um vetor que deve seguir justamente em prol, principalmente, dos direitos fundamentais. Então, quando ele fala dessa força normativa, ele agrega aí a importância dessa mudança da realidade promovida pela Constituição. Então, que não basta simplesmente a Constituição ser enxergada, como o professor Ferdinand de La Salle dizia, a Constituição como um mero pedaço de papel, né? Caso não represente a realidade. Na verdade, não. Ele diz o quê? A Constituição ela tem uma força normativa, ela tem um status jurídico, como toda e qualquer outra norma, e ela deve incidir os seus efeitos na prática. Ela não pode ficar só numa mera promessa, ou só num mero retrato da realidade, tá joia? E aí, o professor Conrad Hess, ele vai dizer então que a Constituição jurídica, ela deve ser conciliada com a Constituição real. Então, o dever ser e o ser, eles devem ser conjugados, deve existir uma coordenação entre essa Constituição jurídica, dotada de imperatividade, e a Constituição real, que acontece na prática, justamente para ser promovida essa efetividade das normas constitucionais. Tá joia? Bom, então, o que o professor Conrad Hess está dizendo aqui é que deve ser superado aquela distinção entre o dever ser e o ser, que o Hans Kelsen, principalmente no positivismo, sustentava, que haveria uma mera subsunção formal, né, entre o dever ser da norma e o ser da realidade social. Ele critica essa concepção muito formalista do direito para dizer que as coisas devem ser conjugadas, ou seja, o ser e o dever ser, eles devem ser conjugados justamente para conseguir se atingir essa efetividade das normas previstas na Constituição. Tá bom? E ele coloca 3 pressupostos para que a Constituição, então, realize essa força normativa. Seria que o conteúdo da Constituição deve corresponder à realidade, que deve ser desenvolvido pela prática essa vontade de Constituição, ou seja, a vontade de que a Constituição exerça os seus efeitos na prática, né? E também que a interpretação da Constituição deve sempre concretizar ao máximo as normas nela previstas, de acordo com a realidade vigente. Ou seja, em resumo, o professor Conrad Hess aqui, ele está colocando uma questão de que a Constituição é feita para ser cumprida e ela tem um papel importante na realidade, já que ela deve incidir os seus efeitos na prática e não simplesmente ser concebida como um mero retrato da realidade ou até aquelas normas programáticas, por exemplo, que eu comentei com vocês, tá bom? Já partindo para o Frederick Miller, então basicamente a ideia do Conrad Hess é essa, tá bom? Quando ele diz a força normativa da Constituição. O Frederick Miller, ele no livro Métodos de Trabalho do Direito Constitucional, ele se preocupa em criar uma espécie de manual por intérprete da Constituição para que se use de vários elementos que vão vedar um arbítrio do magistrado, uma arbitrariedade, tá bom? Então, o que ele busca? Ele busca fazer uma espécie de diretriz para se interpretar a Constituição de modo que se evite uma decisão arbitrária, tá joia? Como ele faz isso? Ele começa numa concepção ligada a essa preocupação com a realidade. Então, como ele é discípulo do Conrad Hess, ele traz esse elemento da efetividade e da realidade também para a obra dele. E ao contrário do Conrad Hess, que desenvolve a teoria concretista, que a gente chama, né, essa força normativa da Constituição, é concebida na visão do Conrad Hess como uma teoria concretista, ou seja, para concretizar aquilo que está previsto na Constituição. O Frederick Miller ele desenvolve a teoria estruturante, tá? O que significa isso? Na concepção dele, a norma ela tem o dever ser e a realidade enquanto componentes do seu elemento. Ou seja, o Miller ele diz, a norma não se confunde com o mero texto da norma. A norma não é só o texto. A norma é o texto mais a realidade. E aí ele vai desenvolver uma concepção interessante, que ele vai dizer o seguinte, que a norma jurídica, então, ela tem de um lado o texto e de outro a realidade. O texto ele chama de programa normativo. E a realidade de âmbito normativo.
E tem uma metáfora que ele usa, que é comentada muitas vezes por doutrinadores e até em prova da defensoria, que ele diz que esse programa normativo é só a ponta do iceberg. Não sei se vocês já ouviram falar a respeito disso. O texto, ela traz só um indício do que é aquela norma jurídica. É só a ponta do iceberg. O intérprete ele deve investigar melhor o conteúdo dessa norma de acordo com a realidade. Porque só assim que ele vai compreender o que realmente significa essa norma jurídica. Então a concepção dele, quando se fala em teoria estruturante, é a teoria estruturante da norma jurídica, no sentido de agregar o valor da realidade dentro da norma jurídica. Então a norma jurídica não é só o texto, mas também a realidade nela própria inserida, tá bom? Então por isso que ele se fala em programa normativo, ou seja, a norma, o texto da norma tem um programa, ela tem algo que ela busca, né, enunciar no seu texto, que é a mera ponta do iceberg, que deve ser melhor investigada pelo intérprete de acordo com a realidade, falando aí no âmbito da norma segundo o professor, tá bom? Bom, ele busca então, por meio disso, dizer que é impossível descolar a norma do caso jurídico. Ou seja, a norma e realidade são componentes indissociáveis. E mais uma vez aqui há essa crítica àquela subsunção do Kelsen, do formalismo, do positivismo, no sentido da subsunção de norma, né, de ser e dever ser, né? Justamente para significar que as coisas devem ser contempladas como um conjunto, como um todo. Tá joia? Bom, ele traz alguns elementos da interpretação que ele denomina como 6 elementos necessários para o intérprete seguir para efetuar uma interpretação da Constituição que não seja arbitrária. O primeiro deles é o elemento metodológico em sentido estrito, tá? Que são aqueles clássicos, como critério gramatical, sistemático, enfim, como também aqueles princípios próprios da interpretação constitucional. Então, o princípio da unidade, da concordância prática, todos aqueles que vocês já ouviram falar, tá bom? Esses seriam os metodológicos em sentido estrito. Depois tem elementos, o segundo elemento, elementos do âmbito da norma. Então, quando ele fala do âmbito da norma, é da realidade. Então, aí, envolvendo a sociologia, a economia, a ciência política, tudo ligado à realidade. O outro elemento é o elemento dogmático, que está ligado à doutrina e jurisprudência. O quarto elemento seria um elemento de técnica de solução, quando ele fala do método tópico, que é o quê? Você investigar primeiro o problema, para depois chegar na solução via interpretação, tá? Elementos de teoria, então teoria do direito, teoria do Estado, da Constituição. E por fim, o elemento de política constitucional. Aí é mais ligado às consequências da decisão judicial. Está ligado muito ao pragmatismo sustentado pelo direito norte-americano, né? Ou seja, pensar na consequência daquela decisão e não só sem considerar os efeitos que ela vai gerar, tá bom? Na prática. São esses 6 elementos, então, do metodológico em sentido estrito, do âmbito da norma, dos dogmáticos, da técnica de solução, da teoria e da política constitucional, que ele identifica como aqueles 6 elementos necessários para que o intérprete faça uma interpretação adequada da Constituição e das normas constitucionais. Tá joia? Bom, basicamente essa a ideia então do Miller, que tem uma identidade, como vocês podem ver, com essa questão da realidade do Conrad Hess. E o Marcelo Neves, por sua vez, ele também se vale dessa teoria estruturante para desenvolver a ideia da constitucionalização simbólica. O que o Marcelo Neves está querendo dizer com isso? Segundo esse professor, a Constituição simbólica é aquela que é feita para não ser cumprida. Então, é uma análise crítica da Constituição, dizendo que muitas Constituições propositadamente são feitas para manter o status quo. Então, ele identifica que muitas normas jurídicas previstas na Constituição, elas são feitas justamente para não serem concretizadas. Né? A gente já pode lembrar mais uma vez das normas programáticas, por exemplo, que são normas que falam, olha, o Estado garantirá o direito à saúde, mas nada de concreto se extrai daquela norma.
Então, ele desenvolve essa teoria para significar que essa função simbólica do texto constitucional ela é contrária à concretização da Constituição. Tá joia? Então, quando a gente fala em constitucionalização simbólica, é justamente uma Constituição, digamos assim, de mentirinha, que é feita para não incidir efeitos na prática. Seria contrário a essa ideia de efetividade, contrário a essa ideia de concretização. Tá joia? E a gente pode entender, então, diante disso, que desses 3 professores aqui, há uma visão compartilhada da importância da realidade para a Constituição, ou seja, a Constituição tem esse papel de fazer efeitos no caso concreto, ela deve fazer isso. Uma visão crítica, e pode-se dizer pós-positivista também, né? Ou seja, criticando aquele positivismo formal do Kelsey, e trazendo essa preocupação com a eficácia social da norma constitucional, e de modo que essas três obras guardam a identidade da visão da Defensoria a respeito da efetividade das normas constitucionais, tá joia? Então, o que eu sempre recomendo a vocês, a questão de teste de múltipla escolha, ela não dá muita margem para você desenvolver nenhum raciocínio, porque é só você colocar qual a alternativa correta, né? Mas evoluindo para as demais fases dos concursos, a fase dissertativa, no qual você vai ter que apresentar uma redação, ou até a fase oral, tudo que vocês puderem trazer de elementos ligados a essas questões e desses professores, demonstra um conhecimento diferenciado por parte de vocês, que certamente garante pontos, tá? Então, se, por exemplo, for necessário tratar alguma coisa envolvendo a efetividade, vocês podem citar, por exemplo, Conrad Hessel, como dizia o Conrad Hessel, a força normativa da Constituição, a realidade não pode ser dissociada dessa visão da Constituição, né? Ou mesmo do Miller, quando diz que não pode descolar a norma do caso jurídico. Tudo isso pode servir para vocês como, digamos assim, um diferencial nessas demais fases do concurso, tá bom? Partindo para um outro assunto que tem pertinência aqui com isso, eu vou tratar com vocês um pouquinho do neoconstitucionalismo agora, tá bom? Basicamente, quando a gente fala em neoconstitucionalismo, é algo completamente distinto daquele constitucionalismo moderno, que se diz, né? Então, normalmente, quando se fala em constitucionalismo moderno, isso já está ligado àquele movimento que existiu justamente contra o absolutismo, né? Para assegurar os direitos individuais, naquela época principalmente, né? Não se falava em direitos sociais, contra o arbítrio estatal. Então, a professora Mônica de Mello cobrou isso no primeiro concurso da Defensoria de São Paulo também, né? Quais seriam os 2 elementos principais do constitucionalismo moderno? Então, quando falamos em constitucionalismo moderno, é justamente a preservação desses direitos fundamentais contra o arbítrio estatal, tá certo? E quando já falamos sobre a questão do neoconstitucionalismo, aí a gente já está tratando de outra questão que envolve uma situação muito mais ampla e complexa, que diz respeito a diversos fenômenos que indicam uma visão pós-positivista do direito, tá? Então, relembrando um pouco de filosofia do direito, né? Vocês tiveram aqui, eu acho que um pouco de filosofia já, o justnaturalismo, preservando aqueles direitos inatos do ser humano, aqueles valores fundamentais. Depois, a questão do positivismo, vindo principalmente com Kelsen, no sentido de que o formalismo do direito, né, muito mais do que os valores, né, os valores, segundo Kelsen, devem ser rechaçados para não comprometer a própria arbitrariedade do juiz, né? Então, o Kelsen ele busca sustentar justamente que o direito ele deve ser visto como algo formal e nenhum valor subjetivo deve comprometer essa teoria do direito. Daí a razão para se falar em teoria pura do direito, né? Não ligado a qualquer tipo de valor. E com o tempo, a sociedade, no âmbito até mundial, é possível dizer, com os horrores promovidos pelo nazismo, na Segunda Guerra Mundial, percebeu que não basta ser formalismo jurídico, né?
Se a gente extrair esses valores ligados à humanidade, essa moral, há o risco de gerar sistemas como o próprio nazismo, que existiu sob a égide da Constituição da Alemanha sem que ela fosse violada. Então vocês podem ver que, a rigor, o direito não foi violado naquela situação no sentido técnico, embora promoveu todos esses horrores que nós sabemos quais foram e não estão condizentes com aquilo que a gente entende como o princípio da dignidade da pessoa humana, né, e os valores mais básicos do ser humano. Então, justamente por esse motivo, foi resgatado, depois do positivismo, a ideia de retomar essa moral com o direito. Então, quando falamos em neoconstitucionalismo, esse resgate da moral com o direito, tá certo? Justamente para não correr o risco do que aconteceu nesse período. Então, como antecedente histórico do neoconstitucionalismo, esses horrores da Segunda Guerra é tido como uma das razões, né? E a principal concepção, se a gente pode dizer assim, uma palavra simples, o neoconstitucionalismo é esse resgate da moral com o direito, para que eles sejam coordenados, né? E por isso que os princípios abstratos previstos na Constituição, os princípios mais diversos, princípio do devido processo legal, princípio da inocência, princípio da dignidade da pessoa humana, acabam recebendo uma importância maior, tá certo? Então, as constituições acabam abarcando mais princípios nos seus textos e, por outro lado, o Poder Judiciário também confere uma maior relevância para os princípios serem aplicados no caso concreto. Então, muito mais do que as regras que eram determinadas no positivismo como algo mais importante possível, isento e objetivo, né, quase que científico, podemos dizer assim, o resgate desses valores acabam sendo objeto desse chamado neoconstitucionalismo, que é essa visão pós-positivista. E quando a gente fala em pós-positivismo, né, seria justamente a coordenação entre o justnaturalismo e o positivismo. Então, essa visão pós-positivista, que é posterior ao positivismo, busca aliar novamente o justnaturalismo com o positivismo, tá certo? Então, essa chamada terceira via, que é o pós-positivismo, busca justamente atingir esse equilíbrio entre essa concepção do direito, dando muito mais enfoque ao papel dos princípios, portanto, né, então, muito mais do que as regras, dando muito mais enfoque ao poder judiciário do que ao legislativo, né? Vocês se lembram daquela concepção do Montesquieu, de que o legislador é a boca da lei. Então, o que mais representa a vontade do povo é a lei, já que são os representantes que formulam a lei, e isso é ultrapassado com a visão neoconstitucionalista, já que o Poder Judiciário acaba sendo um intérprete qualificado da Constituição também. Então, não só o legislador tem essas suas prerrogativas, mas principalmente o Poder Judiciário, se ele entender, por exemplo, que uma lei é inconstitucional, né, e aí se desenvolve o controle de constitucionalidade nesse aspecto, é possível que o Poder Judiciário determine que uma lei, então, não corresponde à Constituição e é taxada de inconstitucional, tá bom? Então, com isso, a gente percebe também que um dos traços do neoconstitucionalismo é essa expansão do Poder Judiciário, que a gente tem visto cada vez mais até no nosso país, né? O protagonismo que o Supremo Tribunal Federal tem tomado em diversas decisões importantes, como, por exemplo, aborto, como questões envolvendo política pública, né? Depois eu vou comentar alguns julgados importantes para efeito do concurso da Defensoria, para vocês saberem também, tá bom? Também é um assunto que decorre desse neoconstitucionalismo, tá joia? Então, muito mais ponderação também é utilizado do que a própria interpretação em si, né? E se fala muito nesse sentido da própria concretização, que é o que a gente está falando até aqui, né? Então, essa importância da realidade, essa concretização da Constituição também é tida como uma decorrência dessa visão do neoconstitucionalismo, que não se resume ao direito constitucional, mas tem bastante efeito nele, né? Mas seria mais ligado a uma visão ampla do direito mesmo, buscando resgatar essa moral e esses princípios, tá joia? Outro assunto também ligado ao neoconstitucionalismo é a questão da constitucionalização do direito, né? Então, quando falamos em constitucionalização do direito, é trazer para todos os outros ramos do direito as normas constitucionais, sobretudo aquelas ligadas aos direitos fundamentais. Então, por exemplo, casos práticos da Defensoria, né, para ilustrar um pouco isso. Uma pessoa que
tem um problema de diabetes, por exemplo, um caso que eu acompanhei recentemente. Ela precisava deixar o remédio de diabetes dela na geladeira, né? E glicemia, tinha todos esses problemas. E nesse sentido, ela precisava de energia, só que ela estava sem pagar as contas de energia. E a jurisprudência que prevalece, qual que é a respeito disso? Se a dívida for pretérita, o corte não é possível. Se for uma dívida atual, se você está devendo nos últimos 3 meses, aí é possível cortar a energia da pessoa, já que ela não está pagando por aquilo, certo? Isso é o que a gente tem de ordinário na jurisprudência, inclusive do STJ também já consolidado. Há algumas exceções, como hospital público, creche, esses lugares, né, que tem uma dimensão importante, né? Às vezes isso é atenuado, né? Às vezes evita-se cortar, ainda que for uma dívida atual, nessas situações. Mas, em regra, é isso que acontece com os indivíduos. E o que eu busquei tratar nesse caso era o quê? Essa pessoa precisava desse medicamento, esse medicamento precisava ser refrigerado, então tinha uma ligação do direito fundamental à vida e à saúde dela em relação a esse caso concreto, que, na minha visão, e eu tentei sustentar isso para o juiz, justificava o não corte de energia, né? E foi interessante que, de forma excepcional, o juiz aceitou, o tribunal manteve e ainda está agora em grau de recurso especial. O Superior Tribunal de Justiça agora que vai dizer a respeito desse assunto. Mas já tem precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo que, quando envolve direitos fundamentais da pessoa, como esse, por exemplo, o corte seria indevido ainda que se trate de dívida atual. Então, digo tudo isso para vocês, por quê? Porque é uma visão ligada à constitucionalização do direito. Você tratar o direito não só como direito civil ali, ou a lei que regula o caso concreto, mas sempre sob a ótica, né, sobre a leitura da Constituição. É o que o professor Daniel Sarmento chama de filtragem constitucional. Então, todos os ramos de direito são lidos e interpretados sob a ótica da Constituição. E isso também é um traço do próprio neoconstitucionalismo, tá bom? Alguns chamam de constitucionalização releitura, que é você reler os outros ramos do direito sob a ótica da Constituição, tá bom? Quando se fala em constitucionalização do direito, também, além dessa constitucionalização releitura, há também a chamada constitucionalização inclusão. Isso já foi objeto de prova da Defensoria, tá? Perguntando sobre esses termos, por isso que eu comento aqui com vocês, não é de São Paulo, de outro estado. O que seria a Constituição releitura, né? Constitucionalização do direito no sentido de releitura e no sentido de inclusão. Então, quando falamos constitucionalização do direito inclusão, a constitucionalização inclusão, significa que diversas matérias foram incluídas no texto constitucional que não necessariamente eram colocadas na Constituição anteriormente, tá bom? Então, quando a gente fala em constitucionalização do direito, releitura nesse sentido de reler, reinterpretar os demais ramos do direito sob a ótica da Constituição, e a inclusão, Constituição inclusão, é a inclusão de diversas outras matérias, como acontece na Constituição de 88, que seriam próprias do âmbito infraconstitucional no texto constitucional. Tá joia? Bom, a respeito desse neoconstitucionalismo são colocados pelo professor Luiz Roberto Barroso, tá? Inclusive é muito comum, eu vejo que o professor Barroso tem uma visão bastante ligada a esse neoconstitucionalismo, uma visão bastante progressista do direito de modo geral, e por essa razão ele também serve de referência para os concursos da Defensoria. Não é raro verificar trechos mencionando a respeito das obras do professor Barroso, então é uma doutrina também que eu recomendo para vocês lerem, né, e tomarem como base para o concurso da Defensoria, tá bom? Bom, o professor Barroso, então, sobre os marcos teóricos do neoconstitucionalismo, ele coloca que o primeiro é a questão da força normativa da Constituição, do qual já tratamos. Vocês percebem que tudo está relacionado, né? Eu busquei tratar desde o começo do Conrad Hesse aqui, mas vocês podem ver que as coisas são muito interrelacionadas nesse sentido. Esse é o primeiro marco, então, a questão da força normativa da Constituição, a Constituição sendo vista como imperativa, com status jurídicos, né? Antigamente a Constituição não tinha um status jurídico, ela só servia para prever regras básicas de organização do Estado, né? E depois de um tempo ela começou já a contemplar direitos fundamentais, princípios, enfim.
O segundo marco, a questão da expansão da jurisdição constitucional. Então, a importância que esses tribunais constitucionais começam a exercer no seu papel de controle de constitucionalidade, por exemplo. E aí, ligado também à questão da supremacia da Constituição, né? Constituição rígida, permitindo esse controle de constitucionalidade por meio das cortes constitucionais, tá joia? E o terceiro marco teórico, o professor Barroso coloca como uma reelaboração doutrinária da interpretação constitucional. Ou seja, uma nova forma de enxergar a interpretação das normas constitucionais que envolvem essa concretização, que a gente está tratando aqui, e muito mais ponderação do que subsunção, na ótica do positivismo, e, sobretudo, também a importância conferida aos princípios. Estou falando uma velocidade adequada para vocês anotarem? Tá bom assim? Tá bom. O último marco teórico seria a reelaboração doutrinária da interpretação da Constituição. Ou seja, enxergar a interpretação de uma forma diferenciada, um desenvolvimento doutrinário a respeito dela, que tem implicação basicamente em três questões. A concretização, na linha do que a gente está falando aqui, né? Ligado à efetividade. A ponderação e os princípios. Se vocês perderem alguma coisinha, pode perguntar que eu respondo, tá? Bom, então, tudo isso, como vocês percebem, está ligado a uma visão diferenciada do direito que é muito ressaltada e valorizada pela Defensoria, que é garantindo a efetividade das normas constitucionais, tá joia? É um fenômeno que não é próprio só do Brasil, acontece nos outros países também, esse maior protagonismo das cortes constitucionais, essa maior importância que tem se dado à Constituição, que antigamente não havia esse reconhecimento como norma jurídica, né? Muitas vezes era ligado à questão de organização do Estado, basicamente, e a questão da importância dos princípios e dos direitos fundamentais como um todo, tá joia? Aqui, ligado a esse assunto também está a questão da evolução do princípio da separação dos poderes, que eu quero tratar com vocês, que tem pertinência com esse assunto, tá bom? Então, quando a gente fala da evolução, seria o sentido atual que deve ser conferido ao princípio da tripartição dos poderes, ou princípio da separação dos poderes, né? Que teve a sua concepção desde o início ali já por Aristóteles, né? Que trazia essa necessidade de divisão entre os poderes, depois desenvolveu por meio do Montesquieu, no Espírito das Leis, em que havia uma divisão rígida entre os poderes, de modo que a ideia principal do Montesquieu é que o poder deve frear o poder, justamente para ele não ser um poder absolutista, né? Só que aí havia uma concepção mais rígida dessa divisão, e posteriormente nos Estados Unidos o sistema de freios e contrapesos, né? Os checks and balances, que eles chamam lá, no sentido de uma divisão muito mais flexível, a ponto de alguns dizerem que é justamente isso que assegura uma maior estabilidade para os Estados Unidos, né, no sentido do ordenamento jurídico deles, já que não se fala de uma divisão tão rígida assim, mas sim flexível, por meio desses freios e contrapesos entre os poderes. Então, esse é basicamente uma linha histórica que se traz, né, a respeito do princípio da tripartição dos poderes, cujo principal objetivo foi, e aí até há uma identidade também com o constitucionalismo moderno que a gente tratou, né, que seria evitar o arbítrio estatal decorrente desse absolutismo e preservar os direitos fundamentais. Então, a principal função do princípio da separação de poderes foi contrária a esse Estado absolutista, né, preservando os direitos individuais, na época, contra o arbítrio do Estado, contra as ilegalidades, essa concentração do poder promovida pelo Estado, tá bom? Com o tempo, em decorrência, a gente pode dizer, desse ativismo do Poder Judiciário, o Poder Judiciário cada vez mais atuando em diversos assuntos, o poder público começou, isso existe até hoje, né, uma crítica a esse ativismo judiciário por muitos, ser entendido de que o Poder Judiciário, ao assim agir, né, ao dizer, olha, poder público, você tem que reformar esse presídio aí que está em situação precária.
Poder público, você tem que indenizar essas pessoas que estão sofrendo com a superlotação carcerária. Poder público, você tem que criar uma escola ali que está sem escola para os alunos. Né? Muito ligado à política pública, quando o Poder Judiciário assume esse papel mais protagonista, o Poder Público costuma questionar essa atuação do Poder Judiciário, dizendo que há uma violação da tripartição dos poderes, tá certo? Então, é comum nós verificarmos em peças processuais, por meio dos procuradores, seja do município, do estado ou federal, dizendo o seguinte: olha, se esse pedido aqui da Defensoria de construir uma escola for atendido, o Poder Judiciário está invadindo a esfera do Poder Executivo, que é quem vai verificar o orçamento, do Poder Legislativo, quem cria a lei. Isso não cabe ao Poder Judiciário, né? E como é que fica esse rearranjo, né? Como é que isso acontece na prática? Há mesmo a invasão do Poder Judiciário ou não? É óbvio que a gente está falando aqui tudo umas questões polêmicas, né? Vai ter pessoas que entendem que sim, tem pessoas que entendem que não, mas o Supremo Tribunal Federal já deixou bem claro num julgado de relatoria do Celso de Mello, que ele ressalta de uma forma bem interessante o seguinte, e a gente vai tratar um pouquinho isso quando falar de controle jurisdicional de políticas públicas, né? Embora as políticas públicas primariamente devam ser realmente feitas e formuladas e executadas pelo Poder Executivo e pelo Poder Legislativo, sempre que houver uma comprovada omissão estatal a respeito dessas políticas públicas, de forma excepcional, o Poder Judiciário tem esse dever de determinar que aquela política pública prevista na Constituição seja aplicada na prática. Tá joia? Então, é evidente que não é um ativismo exagerado e exacerbado, né? Ele tem suas limitações, mas também o Poder Judiciário não pode ser conivente com as omissões estatais contrárias ao texto da Constituição. Tá joia? Então, isso seria uma visão mais ponderada, né, e equilibrada. Acho que até o STF busca tratar disso, que o Poder Judiciário ele não está invadindo a separação de poderes se constatada essa omissão estatal. Então, quando a doutrina fala que o princípio da separação de poderes ele deve ser concebido de uma forma evolutiva e atual, ele está querendo dizer o quê, né, esse tema? Por que ele é trazido aqui? Porque, com o tempo, esse ativismo do Poder Judiciário foi considerado uma invasão ao princípio da separação de poderes. E o que o Poder Judiciário estava fazendo na prática era justamente assegurar os direitos fundamentais. Então, quando se fala nesse sentido atual, a doutrina costuma dizer que tem que ser resgatado o sentido original quando foi concebido esse princípio da separação de poderes, que lá atrás a ideia é justamente evitar o arbítrio estatal e preservar os direitos fundamentais. Então, ele não deve ser visto como um obstáculo, né? O princípio da separação de poderes não deve ser visto como um obstáculo para a efetividade das normas constitucionais, mas sim tem que ter uma releitura, né, para se resgatar a sua concepção original, que sempre foi essa, de preservar os direitos fundamentais. Tá joia? Ficou bem claro essa ideia? Bom, nessa linha de políticas públicas, um assunto que pode ser considerado novo no direito constitucional e que tem sido cobrado nas últimas provas da Defensoria, diz respeito ao estado de coisas inconstitucional. Estado de coisas inconstitucional. O que seria isso, né? Já ouviram falar desse tema? Ele teve mais importância ultimamente por causa de um julgado do Supremo Tribunal Federal a respeito desse assunto, tá? E como é uma matéria nova e que foi objeto de julgado pelo STF, passou-se a exigir essa questão também nos concursos da Defensoria. Bom, a origem desse estado de coisas inconstitucional é atribuída à Corte Constitucional da Colômbia. E lá, pela primeira vez em 1997, ele foi utilizado para constatar uma violação que inicialmente existia de direitos previdenciários de alguns professores de duas cidades lá da Colômbia. Era um grupo de professores que sofria essa violação de direitos previdenciários
E com o tempo, a Corte Constitucional da Colômbia percebeu que, na verdade, se tratava de um número muito maior de pessoas que sofriam do mesmo problema. E que não bastaria ela lidar com aquele grupo pequeno que tinha acionado a Corte Constitucional. Por essa razão, havia naquela situação um estado de coisas inconstitucional, ou seja, uma violação massiva de direitos fundamentais de diversas pessoas. Por isso que se fala em estado de coisas inconstitucional. É uma situação generalizada que acaba comprometendo a Constituição, tá certo? E havia também o que se chama de falha estrutural do Estado. Ou seja, o Estado, por essa falha do sistema como um todo e atribuído não só a um único poder, mas a diversos órgãos estatais, estava contribuindo para que essa situação permanecesse, tá certo? Então, além da violação massiva, e aqui já são os requisitos desse estado de coisas constitucional, tá? Além da violação massiva de direitos fundamentais de diversas pessoas, não é um caso isolado que vai gerar essa situação de inconstitucionalidade, tá bom? Promovida por essa falha estrutural do Estado como um todo, demanda a realização de diversas políticas públicas por diversos órgãos e não um único exclusivo. Ou seja, uma decisão judicial não vai resolver esse assunto, já que há uma, podemos dizer assim, uma situação de calamidade envolvendo um determinado caso. Preenchidos esses três requisitos, uma falha estrutural do Estado que promove uma violação massiva de direitos fundamentais de diversas pessoas e que demandam políticas públicas a serem promovidas, sejam criadas ou mesmo implementadas por diversos órgãos estatais, isso faz com que a Corte Constitucional colombiana, no caso, né, reconhecesse esse estado de coisas inconstitucional. E aí, qual que é o papel do Poder Judiciário quando ele reconhece esse estado de coisas inconstitucional? O que ele faz, né? Então, ele não se limita a declarar a inconstitucionalidade de uma norma, por exemplo. O Poder Judiciário, nessa situação, ele vai adotar o que se chama de uma decisão estrutural e muitas vezes orçamentária, tá? Para que sejam desbloqueados essas políticas públicas engessadas, que não estão sendo feitas e, portanto, estão gerando essa violação massiva de direitos fundamentais. Então, se fala que aqui o Poder Judiciário tem esse efeito desbloqueador dessas políticas públicas, tá certo? Não só um efeito desbloqueador, mas um efeito também fiscalizador. Por quê? Porque a ideia é quase que uma audiência concentrada que há previsão, né, no ECA, que é feito nos abrigos, para trazer todos os órgãos públicos competentes e falar assim, bom, gente, a situação é essa, como é que a gente vai resolver? Secretaria da Educação do município, o que você tem a fazer sobre isso? Secretaria dos Direitos Humanos, Secretaria da Assistência Social, Secretaria do Meio Ambiente, enfim. Todos os órgãos responsáveis são trazidos por uma reunião. A sociedade como um todo também é trazida por meio dessas audiências públicas, tá certo? E cada pessoa e cada órgão vai discutir quais políticas públicas devem ser adotadas aqui. Então, é necessário realizar uma lei a respeito do assunto? É necessário construir uma estrutura ou realizar um plano necessário para combater esse problema específico? O que vai ser feito, né? E aí são feitas diversas reuniões, não só com a sociedade como um todo, audiência pública, que as pessoas participem, demonstrem, olha, aqui na minha cidade não tem isso, eu tenho esse problema assim por causa disso. Ou também reuniões técnicas. E aí as reuniões técnicas são com os órgãos competentes, com as secretarias e com todos os demais órgãos governamentais, tá certo? E o que lá chamam de autos de seguimento, em espanhol, né? São os autos de acompanhamento. São feitos diversos documentos para que seja acompanhada a evolução
da adoção dessas políticas públicas. E nesse sentido, o Poder Judiciário, ele não só promove essa discussão e essa organização, como vai fiscalizar se as decisões tomadas estão sendo implementadas de acordo com o tempo, tá bom? Então, depois de 6 meses, todo mundo se reúne de novo e fala, e aí, o que vocês fizeram sobre isso? Vamos pegar o relatório aqui, mudou a situação dessas pessoas ou não? Né? E assim que, basicamente, a ideia do estado de coisas inconstitucional que surgiu na Colômbia e tem gerado efeitos nos demais países também, adotando essa mesma postura, tá joia? Em alguns assuntos. Isso também ocorreu na Colômbia em relação à proteção aos ativistas de direitos humanos, por exemplo, né? Aquelas pessoas que normalmente participam de ONGs, elas eram expostas a risco, né? Eram muitas mortas e não havia um amparo do Estado para a proteção dessas pessoas, então também foi reconhecido o estado de coisas inconstitucional a respeito disso. E o principal assunto que foi objeto de consideração e o que mais a Corte Constitucional da Colômbia se desenvolveu sobre isso foi do chamado desplaziamento forçado, que é o deslocamento forçado das pessoas gerado pelos conflitos armados na Colômbia, principalmente pelas Farc, né? Então era um assunto que era um pouco negado pela mídia de um modo geral, e depois se identificou a quantidade imensa de pessoas que eram obrigadas a sair de suas casas pelos conflitos armados, e isso também foi tratado como um estado de coisas inconstitucional com bastante sucesso. Isso melhorou muito com a atuação da Corte Constitucional promovendo essas políticas públicas em coordenação com os demais órgãos, tá certo? E aí o papel do judiciário é o quê? Ele está ali organizando essas políticas públicas e promovendo o desengessamento, digamos assim, esse desbloqueio das políticas públicas que estavam engessadas por burocracias, muitas vezes, que a gente sabe que existe também aqui, né, no Brasil. Bom, ficando bem claro, então, o que é esse estado de coisa constitucional, o Supremo Tribunal Federal reconheceu na questão do sistema carcerário. Lá na Colômbia também houve o reconhecimento disso em relação ao sistema carcerário daquele país. A gente sabe a situação degradante que estão as prisões, né, no nosso país, assim como na Colômbia. E nesse aspecto, o STF, na DPF 347, reconheceu o estado de coisas inconstitucional pela primeira vez em relação ao sistema carcerário brasileiro. O relator foi o ministro Ricardo Lewandowski. Ele deferiu uma medida cautelar nessa DPF, determinando que fossem realizadas as audiências de custódia em 90 dias em todo o país, para que fosse analisado o flagrante logo no dia seguinte, né? E se a pessoa eventualmente precisava ou não permanecer presa. E também o fundo penitenciário, que havia uma série de contingenciamentos em relação a esse fundo, que não era aplicado para a questão de melhoria dos presídios. Ele determinou que fosse liberado esses contingenciamentos também e que fosse efetivamente aplicado para o fim ao qual ele se destina, tá certo? Então, vocês percebam que é uma decisão estrutural e orçamentária. Ela envolve gastos e ela envolve uma questão de estrutura que seria a realização, por exemplo, das audiências de custódia, né? Isso pode ser considerado como 2 impulsos para resolver o problema inicialmente dos presídios, né? E quando o STF determinou isso, foi por essa cautelar, por enquanto. Não há mais qualquer tipo de consideração a respeito disso por enquanto, tá joia? Mas quando isso aconteceu, isso começou a ser objeto de concurso também, no seguinte sentido. Qual que é a origem do estado de coisa constitucional? No que ele consiste? Né? Os testes, eles abordavam mais ou menos assim. O STF já considerou essa questão, então tinha alternativas que assim, olha, o estado de coisa constitucional é isso, mas o STF nunca apreciou essa questão. Então isso tem sido trazido pela importância do assunto, né? A questão do sistema carcerário é também algo caro à defensoria, né? Uma questão do nosso dia a dia ali. Tem inclusive o núcleo de situação carcerária, né? Que lida com esse problema dos presídios. Há diversas ações coletivas da Defensoria de São Paulo, por exemplo, exigindo uma equipe mínima de saúde em favor dos detentos, água quente, que muitos presídios não possuem, e estruturação básica, que também não existe, né? Então, essa questão de políticas públicas associada ao presídio é um assunto diário enfrentado pelo defensor da área criminal e, por essa razão, também é um assunto importante aqui para efeito do concurso. Tá joia? Fez relatoria diante do ministro Barroso, isso? Não, essa foi do Lewandowski, tá? Obrigado. Acho que deve estar se referindo à questão da superlotação carcerária,
que teve uma discussão envolvendo o Barroso também, se caberia danos morais para aquele que sofre superlotação carcerária, né? Também foi um assunto ligado a presídio aí, e depois eu vou tratar com vocês, tá bom? Bom, então, essa questão da política pública, eu já tratei com vocês e basicamente o recurso aqui que eu comentei com vocês, daquela visão do STF, né? Esse recurso extraordinário 410.715, ele é de 2005, é antigo, mas já foi utilizado em concurso da Defensoria também, no sentido de que cabe ao Judiciário, de forma excepcional, determinar a execução de políticas públicas quando houver omissão dos demais poderes, né? Então, aquilo que eu falei para vocês, embora primariamente caiba ao Poder Executivo, Legislativo, executar e criar as políticas públicas, quando elas se mostrarem nitidamente omissas, o Poder Judiciário tem esse papel excepcional, nessa hipótese, de buscar promover essas políticas públicas com a determinação do que deve ser feito no caso concreto. Tá joia? Com isso, a gente encerra essa questão da efetividade do controle jurisdicional de políticas públicas, tá certo? Que envolve todas essas matérias aqui que eu comentei com vocês. Agora a gente vai partir para a Defensoria Pública no plano constitucional, tá? Bom, aqui, quando a gente fala da Defensoria no plano constitucional, né, é cobrado, como eu falei para vocês, não só o texto expresso da Constituição, como as emendas constitucionais que promoveram uma maior autonomia para a Defensoria, como também entendimentos jurisprudenciais, né, a jurisprudência do STF, principalmente, a respeito das funções e das questões envolvendo a Defensoria, tá bom? Então, começando pela Constituição, o artigo 5º da Constituição, no inciso 74, consta como direito fundamental a assistência jurídica gratuita, né? Assistência jurídica integral e gratuita. E também, lá no artigo 134, a instituição responsável por promover essa assistência jurídica integral e gratuita, que é justamente a Defensoria Pública, né? O que prevê de importante aqui, no inciso 134, a questão do concurso público, que é justamente o que vocês estão buscando aqui, né? A exigência de concurso público. Já teve casos em que se buscou contratar temporariamente advogado, por exemplo, para suprir a falta de defensor público em determinado estado. Já se buscou criar uma defensoria dativa, unicamente baseada em advogados do convênio, como aconteceu lá em Santa Catarina. Em todas essas ocasiões, o STF falou assim, não cabe nenhuma contratação temporária, não cabe defensoria dativa. A Constituição foi bem clara quando optou pelo modelo público de assistência jurídica e gratuita, e isso é promovido por meio de concurso público, de modo que todas essas atitudes foram consideradas inconstitucionais pelo STF, tá bom? Justamente por estar previsto no artigo 134 que o ingresso é por meio de concurso público. Lá no 134 também é previsto a questão da lei complementar, responsável por organizar a Defensoria Pública da União e editar normas gerais às demais defensorias estaduais. Tá joia? Quando estamos falando aqui da lei da Defensoria, né, a 988 de 2006 e a lei nacional, a lei complementar 80 de 94. Então a Constituição já determinou que essa espécie normativa, a lei complementar, será responsável por essa organização da Defensoria. Também é previsto na Constituição a questão da inamovibilidade. A questão da vedação da advocacia fora das atribuições do defensor, né? Advocacia privada. O defensor, pela Constituição, não só pela lei, está impedido de advogar fora das suas atribuições.
a questão da autonomia, e isso é de extrema importância para o concurso da defensoria, né? Autonomia funcional, administrativa e orçamentária. A proposta, né, orçamentária, foram conferidas também às defensorias públicas. E aqui eu já vou destacar a importância da emenda constitucional 45, que foi aquela que estendeu a autonomia funcional, administrativa e orçamentária às defensorias públicas estaduais. Então, antes disso, a defensoria não tinha essa autonomia, tá? E aqui só foi para as estaduais. E, posteriormente, também a emenda constitucional 74 de 2013, que estendeu essa mesma autonomia à DPU e à Defensoria do Distrito Federal, tá joia? Então, depois de alguns anos, também foi estendido para a Defensoria Pública da União, de modo que isso também costuma ser cobrado nos concursos da Defensoria, quais foram as emendas que conferiram autonomia à instituição. A do DF não foi antes, não? Em 2012. Não, teve, essa que você está falando é a 67 de 2012, que desvinculou a Defensoria Pública do Distrito Federal da União. Ela era mantida, né? Essa também, a emenda constitucional 67 de 2012, ela foi uma outra emenda que desvinculou a Defensoria Pública do Distrito Federal da DPU, da Defensoria Pública da União. Antes ela era vinculada à Defensoria Pública da União, né? E depois ela passou a ter autonomia própria, assim como as demais defensorias estaduais, tá bom? Um outro assunto importante também, a questão da unidade e indivisibilidade da Defensoria Pública e independência funcional. Unidade, indivisibilidade e independência funcional foi assegurada no plano constitucional também, pela emenda 80 de 2014. Unidade, indivisibilidade e independência funcional. Eram assuntos tratados só na lei infraconstitucional, né? E com essa emenda constitucional 80 de 2014, que a gente vai ver, que é que mais tem sido perguntado em concurso por ser mais recente, tá? E por ter questões importantes também, ela elevou ao status constitucional essas questões envolvendo a unidade, indivisibilidade e independência funcional, tá bom? Basicamente isso, então, que a gente tem da Defensoria no plano constitucional, que é importante de vocês lembrarem, tá certo? Isso é o texto expresso, mas é importante vocês terem claro essas questões, já que é cobrado no concurso de uma forma bem direta mesmo, falando assim, ó, a emenda constitucional responsável pela autonomia foi, aí confunde, é 80, é 45, 67, assim vai, tá bom? Sobre a emenda 80, acho que vale a pena fazer um capítulo à parte aqui. Ela foi considerada, foi chamada, né, como Defensoria para Todos. Seria bom se fosse para todo mundo aqui já, né? Defensoria para Todos, a ideia é justamente ter defensores públicos em todas as unidades jurisdicionais. A gente sabe que em São Paulo, por exemplo, em todas as comarcas tem juiz, tem promotor, mas não necessariamente defensor, né? Ainda carece de bastante defensor, não só em São Paulo, como em diversos estados, né? E essa emenda, então, constitucional 80 de 2014, chamada Defensoria para Todos, ela acrescentou o artigo 98 na DCT, no ato das disposições constitucionais transitórias, justamente para fixar esse prazo de 8 anos, já se passaram 5, eu espero que daqui 3 anos tenhamos completo o quadro, mas é claro que não é tão simples assim, depende de investimentos, orçamento, né, e uma série de questões. Um caso bom para virar um estado de coisas inconstitucional, né? A falta de defensores para dar assistência às pessoas. Artigo 98, então, da DCT, ela determinou que em 8 anos deveria existir defensores em todas as unidades jurisdicionais. Tem tese, por exemplo, que fala assim, foi 10 anos que foi previsto, só para confundir o candidato. Então, vocês vão ter bem claro, né? Está lá no finalzinho da Constituição, mas é bastante importante para fins de concurso da Defensoria, tá bom? Além disso, ela declarou que tem que existir uma proporcionalidade
entre a demanda efetivamente existente e a população, tá bom? Ou seja, uma proporção entre a demanda efetiva pelo serviço da defensoria e a população lá existente, onde a defensoria for criada. E ela também determina que deve existir deve existir uma prioridade de instalação da defensoria, onde há um maior adensamento populacional, ou seja, lugares com mais pessoas, e nas quais há um maior índice de exclusão social. Então, por meio de índices do IBGE e uma série de outros índices que a gente pode identificar a questão da carência daquela população específica, né? A prioridade dada por essa norma da Constituição é justamente que se crie defensoria onde tem mais pessoas carentes, tá certo? Onde há maior índice de exclusão. Uma outra questão interessante que essa emenda constitucional fez, parece bobo, mas tem algumas repercussões que a gente vai ver, foi criar uma seção própria para a defensoria na seção 4. Antes disso, a seção 3, que trazia as funções essenciais da justiça, né, que fala do Poder Judiciário, do Ministério Público, enfim, falava da advocacia, e dentro da advocacia, que era a seção 3, era advocacia e defensoria. E aí há toda aquela discussão da desvinculação da defensoria em relação à OAB, que a gente vai tratar um pouquinho também hoje, tá? E um dos argumentos que a OAB dizia que o defensor é um advogado e, portanto, deve estar inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil, é que a própria Constituição contemplou ambos na mesma seção. É óbvio que isso é um argumento, dentre outros, né? Mas para evitar esse tipo de situação e gerar uma maior diferenciação do defensor em relação ao advogado, foi criada uma seção própria que dividiu a advocacia da defensoria. Então, a advocacia ficou lá na seção 3 e a defensoria na seção 4, depois dessa emenda constitucional, tá bom? Emenda 80. A emenda 80, ela também determinou que fosse aplicado o artigo 93 e o artigo 96, inciso 2 da Constituição, a defensoria. Esse 93, dentre outras coisas, mexeu em questões de promoção na carreira, porque há critérios de promoção aqui previstos, e a questão da prática dos 3 anos entra aqui também, né? A partir da aplicação do artigo 93, foi considerado que esses 3 anos também se aplicava à defensoria. E o 96, inciso 2, diz respeito à questão da iniciativa de lei do Defensor Público Geral. Então, o Defensor Público, né, a defensoria não tinha uma iniciativa de lei própria, dependia dos outros órgãos responsáveis, seja o governo, seja o parlamento, né, a Assembleia Legislativa. E a partir disso, essa iniciativa legal, então, iniciativa de propor uma lei, foi conferida à Defensoria Pública. Tá joia? Descobriu o que é? Bom, então esse é o panorama geral da defensoria no plano constitucional, tá bom? Agora eu vou tratar com vocês alguns julgados importantes do STF sobre a defensoria, tá joia? Agora são 8h30, vocês preferem deixar o intervalo para as 9? Quer deixar agora? Como é que vocês estão aí? Pode ser depois de julgado. Tá bom, vamos fazer depois dos julgados? Então, aí eu entro em direito fundamental. Como eu falei, eu fiz um apanhado aí geral naqueles assuntos que mais caem na defensoria, tá bom? Então, vocês vão ver de tudo um pouquinho. Então, acho que isso é interessante porque é uma forma de ter uma visão mais ampla de um pouquinho de cada matéria, e naquelas que vocês eventualmente tiverem mais dificuldade, vocês dão uma aprofundada aí, tá bom? Para fortalecer o conhecimento. Combinado? Bom, então escolhi alguns julgados importantes aqui a respeito da defensoria para a gente tratar, tá? E aqui um parênteses, né? Eu estava comentando no começo que a CESP cobra muita jurisprudência, a Carlos Chagas também acaba cobrando um pouco. Acho que talvez não seja tanto, mas é próximo, né? E cada vez mais o nosso direito, que sempre teve origem no civil law, né? Um direito mais legislado, um direito mais positivado, tem sido muito mais consuetudinário do common law, né?
sendo essa questão de súmula vinculante, a questão dos precedentes, demandas repetitivas, tudo isso gerou uma maior importância a essa jurisprudência, muito mais do que antigamente. E por isso, isso acabou refletindo também nos concursos, tá? Então, antigamente era muito mais fácil você estudar por uma doutrina, a lei seca e estava resolvido. Hoje em dia isso não é mais suficiente e eu diria que está pau a pau, né, o conhecimento de doutrina, digamos assim, e jurisprudência. Então, vocês podem buscar esses informativos do STF, os últimos. Não sei se vocês costumam acompanhar, mas é importante verificar os últimos e os assuntos mais importantes, né, que têm sido objeto de julgamentos, porque em cada assunto tem sido cobrado isso como também um teste de verificar se o candidato está com esse entendimento atualizado sobre os assuntos em questão aí, né? Então, não só aqueles conhecimentos mais clássicos da doutrina como um todo, mas da jurisprudência também, tá bom? Bom, o primeiro julgado que eu vou trazer para vocês é do STJ a respeito da desvinculação da defensoria em relação ao OAB que eu falei agora há pouco, tá? Vou anotar os julgados para vocês, se vocês quiserem depois consultar. Seria basicamente esse recurso especial 1710155 do Ceará, 1.710.155, e esse outro de São Paulo, 1.670.310. Tá joia? Qual que é toda a discussão aqui? A discussão diz respeito a esse artigo 4º, parágrafo 6º da Lei Complementar 80 de 94. Esse parágrafo 6º, ele foi acrescentado pela Lei Complementar 132 de 2009. Ele não existia antes na Lei Complementar Orgânica Nacional da Defensoria Pública, tá? E justamente lá ficou previsto que a aprovação no concurso pelo defensor é o único requisito para que ele exerça o seu trabalho. Basicamente isso está colocado nesse comando aí do artigo 4º, parágrafo 6º, tá bom? E isso gerou justamente aquela discussão, mas o defensor então ele não precisa ou precisa permanecer inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil para exercer o trabalho de defensor público. Bom, aqui esse recurso especial ele foi julgado primeiro pelo STJ e envolvia uma defensora lá do Ceará. Ela questionou essa questão falando assim, não, eu não tenho que ser mantida inscrita na Ordem dos Advogados do Brasil. E aí vocês percebam que há uma diferença assim. Para você prestar o concurso, muitas vezes é exigida a inscrição na OAB. Mas, uma vez passado no concurso, tendo posse, né, aprovação e posse, você começa a exercer, a discussão é essa. Passou a exercer defensoria pública? Você se tornou um defensor ou uma defensora pública? Nesse sentido, você deve ou não ser mantido na OAB, né? Você tem esse dever de manter inscrito. O Estatuto da OAB, a Lei 8906 de 94, lá no artigo 3º, parágrafo 1º, ela coloca que os procuradores, os defensores, né, diversas carreiras jurídicas devem estar inscritas na OAB. Então, há, digamos assim, uma antinomia entre esse comando com esse outro aqui, a partir dessa mudança da redação promovida em 2009, tá bom? E como é que o STF julgou nesse caso da defensora do Ceará? Ele entendeu que, por se tratar de uma norma específica da defensoria posterior, já que foi alterada em 2009, né? E a OAB, o estatuto aqui de 94, específica e posterior, tratando da defensoria, ela deve prevalecer em detrimento dessa aqui. Desse modo, eles entenderam que o defensor, então, uma vez aprovado no concurso público, exercendo seu cargo, não está mais com essa obrigação de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, tá bom? Esse foi um caso individual. Outra questão que era abordada também era a vedação à advocacia privada, ou seja, se pela Constituição o defensor não pode advogar,
não havia sentido ele ser mantido na OAB, era um outro argumento que foi usado. E também a questão da fiscalização disciplinar. Então, por exemplo, estando vinculado à OAB, é possível que um defensor que cometa alguma falta funcional seja fiscalizado pela Corregedoria da Defensoria e pela OAB, ao mesmo tempo, pelo mesmo fato. E se existir uma decisão conflitante, como é que fica? Então, eu violei o preceito da ética do advogado, mas não violei para a defensoria, ou até o contrário, ou sendo em duplicidade punido, né? Aqui você recebeu uma advertência. Então, essa questão também foi colocada como um argumento contrário à manutenção do defensor na OAB. A questão da fiscalização correcional aí, tá bom? Disciplinar. Então, por tudo isso, o STJ decidiu então que o defensor não precisa mais ficar inscrito na OAB e a Defensoria de São Paulo, muito espertinha, tinha entrado com mandado de segurança coletivo, a Associação dos Defensores, a APADEP, ajuizou um mandado de segurança coletivo, ou seja, só para os associados, né? Então não é para todos os defensores, e falou assim, olha, vocês julgaram lá aqui, ó, o meu também está aqui no STJ. O que o ministro Og Fernandes fez lá do STJ? Falou assim, ó, já há um precedente aqui mesmo favorável. Essa mesma discussão decido monocraticamente, ele decidiu sozinho, pela desvinculação da defensoria também em relação ao OAB. Então, os associados da PADEP não necessitam estar inscritos pela OAB, na OAB pelo mesmo motivo do outro julgado, tá joia? Esse aqui foi do relator Herman Benjamin e esse aqui foi do Og Fernandes, seguindo já uma jurisprudência, falando assim, ó, já foi julgado lá, aplica a mesma coisa aqui monocraticamente. Tá joia? Só para vocês saberem, por curiosidade, já foi até executado provisoriamente essa questão, porque ainda não tem trânsito em julgado, para que imediatamente os defensores associados se desvinculem da OAB, tá bom? Houve muita discussão a respeito disso e teve defensores que, quando entraram, simplesmente pararam de pagar a OAB, saíram da OAB, não comunicaram nada, receberam multa, cobrança de mensalidade, execução fiscal, a OAB como autarquia especial, né, considerada, ela entra com execução fiscal perante a Justiça Federal, exigindo pagamento de mensalidades, exigindo compulsoriamente o retorno para os quadros da OAB aí, como associado, né, ali. E então teve muitas discussões ao longo desses anos e essas duas decisões são de 2018, por isso a importância que eu trago para vocês, tá? A maioria dos julgados eu estou trazendo do ano passado mesmo, que tem muito mais chance de cair do que aqueles mais antigos, tá bom? Então esses dois assuntos foram objeto de julgamento no ano passado, tá? Se queria falar uma coisinha, pode falar. E o defensor não associado à PADEP, então ele precisa continuar pagando a OAB? Precisa, em princípio, porque não tem, a não ser que ele questione judicialmente. Ele pode fazer igual a defensora do Ceará, ir sozinho lá para a guerra e buscar acionar o judiciário para questionar, né? O que eu estou deixando claro para vocês, só que como é mandado de segurança coletivo, né, da PADEP, só beneficia os associados, tá bom? A ANADEP não fez ação. Não tem pela ANADEP. Seria muito melhor, né? Porque daí já abrange todo mundo, né? Bom, então essa situação da desvinculação da OAB que eu achei importante trazer aqui para vocês, tá? Que foi recentemente decidida. Outra questão... Pode falar. Qual é o seu nome? Não, só... o que aconteceu? Como é um mandado de segurança coletivo, impetrado pela Associação dos Defensores de São Paulo, só quem é associado a essa associação que se beneficia dessa decisão. Porque tem defensores que não são associados. Você tem a liberdade de se associar ou não à associação, entendeu? É um ente particular que... Essa decisão do STF não seria para todos os defensores públicos? Não. Então, a primeira foi só para uma defensora do Ceará, sozinha, e a segunda foi só para os associados dessa associação dos defensores, porque quem entrou com a ação foi a PADEP. Se fosse, por exemplo, a instituição de um modo mais amplo entrando, algo assim, aí seria diferente, tá? Mas como foi a associação que entrou, aí só beneficia aos associados. Porque na prova pode ser que caia como? Assim, vai cair só... Não, eu acredito que se cair algo do tipo, pode cobrar o entendimento da STJ sobre o assunto
né? E mandado de segurança coletiva às vezes está caindo também, né? E é mais uma questão envolvendo, por exemplo, quem beneficia, né? Mandado de segurança coletiva tem uma questão importante da autorização, se é necessário ou não a autorização dos associados, né? Então, para mandado de segurança coletiva não é necessária essa autorização. E súmulas, em geral, de mandado de segurança também se cobra um pouco, tá? Pelo STF. Mas eu só deixei claro porque parece que é para todos os defensores de São Paulo, então não é. Foi só para quem é associado, porque é a associação que entrou, a APADEP. Tá bom? Se o defensor se vincular depois, por exemplo, eu entro nesse concurso agora, se vincula nessa associação, aí pode sair da OAB normalmente? É meio esquisito, né? Porque quando você é associado, vamos supor, a pessoa entra, se associa e fala, também quero me valer dessa decisão. Em princípio pode, porque se ele é associado, ele seria beneficiado. E é um problema que acontece com sindicatos também, né? A pessoa se sindicaliza, depois não, e enfim. Por exemplo, uma pessoa que foi associada, depois decidiu não se associar e depois retorna. É complexo. Então, porque você pode sair e entrar quando você quiser, né? Tem uns que falam assim, opa, agora eu vou entrar, né? Tem essa decisão interessante aí. Que acontece? Exatamente. Essa é melhor que a mensalidade da Isso. Pô. Vai ser mais barato. Uma compensa a outra. Vamos fazer o Instituto da Compensação aqui. Então, normalmente a associação... O que aconteceu comigo? Eu sou associado, estava viajando e eles executaram provisoriamente em janeiro e eu não consegui mandar os documentos e aí não consegui me valer dessa execução provisória porque tinha um prazo para fornecer os documentos, né? E apesar de eu ser associado, tinha que dar uma autorização expressa querendo que se desvinculasse. Porque é engraçado, né? A OAB tem algumas vantagens e desvantagens, digamos assim. Institucionalmente, é um ganho para a defensoria se desvincular por uma questão de reconhecimento de que uma instituição seria autônoma, né? Completamente, não se confunde com um advogado particular, enfim. Mas isso é muito pessoal. Tem certos benefícios, às vezes, da OAB que a pessoa conta com um plano de saúde, às vezes, né? E aí ela teria que mudar de plano, por exemplo. Então é uma situação delicada que, por mais que beneficie, é importante, e a associação teve esse cuidado de investigar se a pessoa quer mesmo ou não, porque é um direito dela, né? Reconhecido. Agora, se ela quer exercer aquele direito ou não, ela pode falar assim, não, eu sou beneficiado, sou associado, mas eu não quero. Então foi passada uma lista para que os defensores, se quisessem, se manifestassem, assinassem nesse sentido, entendeu? Então é bem complexo isso, né? Porque as pessoas beneficiadas não necessariamente querem, por N razões, e a rigor tem essa questão mesmo de as pessoas que saem e voltam. Então, normalmente, o Poder Judiciário e a própria associação busca fornecer listas atualizadas para justificar quem que vai ser contemplado ou não vai. E nesse caso ela ainda adicionalmente tomou esse cuidado de pegar uma declaração de quem que é mesmo, tá bom? E como eu falei, foi em janeiro, perdi o bonde, fiquei para a próxima, falei, tem que minha listinha, quando vai chegar aí? Mas enfim, é por aí, tá? Deu para entender? Bom, outro assunto importante em relação à ação civil pública, né? Então já faz bastante tempo que o STF julgou aquela ação direta de inconstitucionalidade promovida pela CONAMP, né, do Ministério Público, que questionava a legitimidade da Defensoria para ajuizar uma ação civil pública. Isso já faz um certo tempo, a Carmen Lúcia era a relatora, e o STF, de forma unânime, disse não, a Defensoria tem legitimidade sim, não há esse monopólio pelo Ministério Público, quanto mais gente legitimada, melhor, né, foi bem nesse sentido o julgado do STF, e que a Defensoria... uma questão colocada aí, e aí que está a questão importante que eu vou colocar para vocês, é se a legitimidade de forma ampla para a Defensoria faria com que ela eventualmente ajuizasse ações coletivas, ações civis públicas, que beneficiassem pessoas não carentes. Então esse era um dos argumentos principais também, por exemplo, direitos difusos, direitos coletivos, estrito sensu, será que a Defensoria não vai desvirtuar a sua função principal, que é defender o carente, e acabar se valendo de uma ação coletiva que vai beneficiar pessoas consideradas não carentes, né? Pessoas mais abastadas, enfim. E o STF deixou bem claro que não, que sempre vai ser analisado essa pertinência temática, né? Então,
Não cabe, por exemplo, a defensoria juizar uma ação coletiva envolvendo um recall de um carro de luxo, vamos supor. Aí claramente está desvirtuando a função. Agora, uma situação envolvendo o meio ambiente, que é um direito difuso, ligado a uma população carente que vive naquele local, um rio poluído, por exemplo, que passa por moradias populares, uma favela, por exemplo, né? Nesse sentido, a defensoria estaria legitimada porque tem pertinência temática com a sua função principal, que é defender as pessoas necessitadas, né? Então, o STF então deixou bem claro o quê, né? E aí é interessante porque essa DIN, ela é antiga, né? E recentemente a ação de ética constitucional é a 3943. Ela teve um embargo de declaração a respeito desse assunto julgado no ano passado também, em que essa questão vem à tona. Mas espera aí, a defensoria não vai nem comprovar as pessoas que são carentes para entrar com a ação, né? Isso inviabilizaria por completo a ação civil pública, né? Se a gente tiver que fazer uma triagem financeira de todos os carentes, né, necessários e que vão ser atingidos por uma certa sentença, ou por, né, pelo que está buscando. E o STF, nesse sentido, deixou bem claro nesse embargo de declaração que a atuação da defensoria na ação civil pública não está condicionada a essa comprovação prévia de hipossuficiência daquelas pessoas que seriam beneficiadas pelo provimento jurisdicional, tá certo? Ou seja, não é necessário provar a carência individual de cada um que vai ser beneficiado. E houve, nessa mesma ocasião, uma repercussão geral, também reconhecida num recurso extraordinário. Eu agora não tenho o número aqui, mas se vocês entrarem embaixo da declaração dessa ação direta, vocês vão encontrar. É um recurso extraordinário 733 alguma coisa, não lembro de cabeça, que envolveu o município de Belo Horizonte, no qual ficou reconhecido, inclusive em sede de repercussão geral pelo STF, de que a defensoria tem legitimidade para direitos difusos e coletivos que, em tese, beneficiem pessoas necessitadas. Então, não é no caso concreto que isso vai ser analisado. Seria uma análise mais abstrata, digamos assim, do objeto da ação. Então, se aquele objeto da ação ele tem pertinência e vai atingir pessoas carentes de uma forma essencial, digamos assim, né, mais prevalente, digamos assim, a defensoria tem essa legitimidade assegurada sem problema nenhum. Tá bom? Então, de alguma forma, o que a gente fala aqui é de uma pertinência temática, claro, né? Não vai desvirtuar por completo essa função, mas nesse julgado de repercussão geral, nesse recurso extraordinário, foi decidido justamente isso, que a defensoria tem legitimidade para direito difuso e coletivo que beneficie, em tese, pessoas necessitadas. Tá joia? Isso também foi um recurso extraordinário do ano passado, de 2018. E isso tem sido cobrado nos concursos, normalmente passando um caso concreto. Então, no concurso de Amazonas, por exemplo, era tratado de um caso de saneamento público, no qual a defensoria entrou com uma ação civil pública, pedindo a implantação desse saneamento público que não havia, eram moradias populares, tinha uma questão do rio também e tal. E aí a discussão qual que era? As alternativas. A defensoria tem legitimidade porque envolve direitos difusos e coletivos que, em tese, beneficiam pessoas carentes. A outra alternativa, não, isso cabe para o Ministério Público. A defensoria não tem aqui qualquer legitimidade, né? Outra assim, olha, a defensoria tem legitimidade até, mas só numa situação individual, no coletivo não. Então se coloca essas situações justamente para testar o conhecimento a respeito dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá joia? Então, isso pode vir... Tem. Então isso pode vir numa situação concreta, né? Passando um caso para identificar se vocês têm conhecimento da jurisprudência, ou de uma forma direta já, né? Perguntando, a defensoria tem para direitos difusos coletivos? Mas tem que comprovar a hipossuficiência ou não, né? Então, dois assuntos bem claros aqui, né? Primeiro, no embargo de declaração, a ministra Carmen Lúcia deixou bem claro que não é necessária essa prévia comprovação da hipossuficiência, tá? E no recurso extraordinário, que eu comentei com vocês, ficou decidido que a defensoria tem legitimidade em tese, na verdade, legitimidade para ajuizar a ação civil pública envolvendo direitos difusos e coletivos que, em tese, beneficiem pessoas carentes. Tá bom? Bom, um outro assunto que igualmente parece antigo, mas é recente, igual esse aqui. Ele foi tratado na ação direta de inconstitucionalidade 30
2.2. Lá no Rio Grande do Sul, houve uma lei estadual que determinava que o defensor público deveria defender os servidores públicos estaduais na esfera civil e criminal, independentemente da renda. E aí isso chegou até o STF, né, que falou o óbvio, né, defensoria para carente. Então, se esse servidor eventualmente for carente, obviamente que a defensoria vai defendê-lo, mas de uma forma genérica, sem levar em conta o estado de carência. Isso é inconstitucional por violar o artigo 134 e o próprio artigo 5º, inciso 74, né, que diz que a assistência jurídica integral é só para os necessitados. Deu para pegar bem? Então, essa lei dizia o seguinte, que o defensor público, a defensoria, seria responsável por defender no âmbito civil e no âmbito criminal todo e qualquer servidor público estadual, independentemente da situação de carência. É a mesma coisa que está acontecendo. Isso, você já chegou onde eu queria. Então, aqui em São Paulo temos duas leis que falam a mesma coisa, que foram feitas no ano passado. Uma foi feita em julho, outra foi feita em dezembro do ano passado. Então, é super recente essas duas leis, né? Leis estaduais que podem ser objeto de questionamento por parte de vocês, né? A lei é a 16.786 de 2018, leis estaduais, tá? De São Paulo. E a lei 16.920 também de 2018. A primeira, ela diz que a Defensoria Pública deve atuar no âmbito judicial e extrajudicial a favor dos policiais civis e militares, independentemente de renda, não é tratado sobre isso. E a lei 16.920 de 2018 trata dos agentes penitenciários, agentes da estação carcerária, né, que trabalham com a administração carcerária. Então, quando essas duas leis determinam que a Defensoria Pública é responsável por atuar judicialmente e extrajudicialmente a favor desses servidores públicos e não deixa claro a respeito da renda, né, a tendência é que isso seja discutido. Não há nenhuma discussão por enquanto, tá? Mas já há esse precedente do STF nessa ação direta de inconstitucionalidade de 3022, que tratou da mesma situação, só que no Rio Grande do Sul, tá? E aí a questão se coloca mais uma vez, né? Então, a Defensoria sendo chamada aí para atender os servidores de um modo geral. Como vocês sabem, servidores públicos estaduais, né? Se eles necessitam de alguma defesa, isso é feita pela Procuradoria do Estado, ou se ele quiser contratar um advogado particular também, né? Agora a Defensoria é só para as pessoas necessitadas, tá certo? Então, nesse sentido, essa lei seria considerada inconstitucional. Está vigente, ninguém questionou ainda, né? Eu não sei qual vai ser a postura da Defensoria de São Paulo em relação a isso ainda, né? Agora, a questão que se coloca é que desvirtua a instituição, né? Para atender pessoas, né? Eu já passei por um caso que um policial militar buscou atendimento meu, né? E eu disse para ele, olha, quanto que você ganha e tudo, né? A gente faz uma triagem financeira, como vocês sabem, que é até 3 salários mínimos por família e pode ser 4, dependendo das hipóteses, né? Se envolver pessoa idosa na família, uma família muito numerosa, enfim. Se o policial militar ou qualquer outro servidor se enquadrar nessa hipótese, é dever nosso atender. Se não se enquadrar, aí é justamente uma norma que se coloca para definir se a pessoa é necessitada mesmo ou não, né? Para não desvirtuar a função da defensoria. Então, nesse sentido, a tendência na prática, a gente faz triagem financeira, na prática só atende as pessoas necessitadas, mas a lei deixa uma abertura que pode ser objeto de questionamento logo mais, tá bom? Então é interessante vocês saberem que já tem um precedente do STF bem claro nesse sentido, né? E a tendência é tomar o mesmo caminho, essas leis, tá bom? Ser interpretada dessa forma, tá? Curiosidade, só para ver se ficou claro. Então, assim, embora essas duas leis estaduais do Estado de São Paulo não tratem da questão da triagem, né, pela questão da renda, a Defensoria Pública, né, está atendendo, porém está fazendo a triagem, isso? Atualmente isso foi concentrado num órgão específico para tratar só dessas demandas, tá? Mas fazendo a triagem.
Então, em tese sim. Eu não sei na prática como é que isso está sendo administrado e como é que isso está sendo feito. Mas foi concentrado todos esses casos em um só e, assim, a Defensoria vai analisar conforme analisa para qualquer outro cidadão, né? Fazendo a triagem financeira mesmo. Isso sem sombra de dúvida. Mas eu acredito que possivelmente isso venha a ser questionado por algum órgão, a própria Defensoria, o Ministério Público, não sei. E a tendência é não prevalecer, né? Já que tem esse precedente do STF e claramente desvirtua a nossa função, tá bom? Bom, o outro assunto que envolve também presídio, que a gente já aqui vai falar do estado de coisas inconstitucional, né? Foi trazido por esse recurso extraordinário, tem dois na verdade. Vou deixar aqui para vocês, se vocês quiserem ver com calma. É o 580.252 e o recurso extraordinário 592.581. Danos, superlotação, anotei aqui no comecinho, e reformas, tá? O que acontece? O primeiro recurso extraordinário, houve uma discussão se é cabível a indenização por danos morais e materiais daquele preso que se encontra numa situação de superlotação carcerária, uma situação degradante, né? E nesse sentido responsabilizaria o Estado por essa violação à integridade física e moral do preso, tá joia? Então, nesse recurso extraordinário 580.252, houve uma discussão, o professor Barroso abriu uma divergência interessante, propondo uma remissão da pena. Então, aquele que está numa situação de superlotação vai ter um desconto na pena por causa disso, né? Mas não prevaleceu só o dever do Estado em indenizar essa pessoa que sofre com essa situação degradante de superlotação. Então, caberia não só danos materiais, como morais também, tá? E isso ficou assentado nesse julgado. Nesse outro, 592 e 581, diz respeito a reformas emergenciais em presídios. Então, esse assunto foi um assunto interessante, está sendo cobrado bastante nos concursos da Defensoria, tá? Esses julgados já não são do ano passado, já faz um pouco mais de tempo, tá? 2017, se não me engano, esse aqui de baixo. Mas são bem recentes e tem muita ligação com a Defensoria, né? Por isso que eles estão sendo cobrados. Esse da reforma emergencial em presídio trata, mais uma vez, da intromissão ou não do Poder Judiciário na esfera de discricionariedade, na esfera do Poder Legislativo, do orçamento, tudo aquilo que a gente conversou, né? E o STF deixou bem claro que em relação às reformas emergenciais em presídios, uma vez constatada essa situação, o Poder Judiciário pode sim determinar que essas reformas sejam feitas pelo Poder Público. Isso não violaria nem a separação de poderes, nem a tal da reserva do possível, já que o Judiciário está promovendo a preservação da dignidade dessas pessoas. Então, vocês vão perceber que normalmente, para afastar essa argumentação de violação da separação de poderes pelo Poder Judiciário, que estaria invadindo a competência dos outros órgãos, a discricionariedade administrativa, ou que está violando a cláusula da reserva do possível, né, impondo um gasto excessivo, talvez, para o Estado e tal, tudo isso tem sido cada vez mais rechaçado pelo Supremo Tribunal Federal, quando envolve a questão da dignidade e do mínimo essencial, que a gente vai ver logo mais, tá? Então, sempre quando se trata de um valor envolvendo o princípio da dignidade da pessoa humana, no caso, a integridade física e moral dos presos, aqui, o Supremo Tribunal Federal entende que é dever do Poder Judiciário de atuar em prol dessa norma constitucional, desse princípio, né? De modo que estaria dando efetividade a esse princípio, na linha do que a gente conversou desde o começo da aula, e esses obstáculos aqui, então, não incidem, já que os poderes responsáveis estão sendo omissos por não fazer essas reformas,
E nesse sentido o Poder Judiciário então promove esse, considerado por alguns ativismo judicial, né, mas um papel mais protagonista, determinando que sejam feitas as reformas necessárias. Tá joia? Eu acho que com isso... vai faltar mais 2 julgados aqui, já deu 9 horas, eu acho que vale a pena a gente dar uma paradinha, se vocês concordarem, e aí é só mais 2 temas que a gente vai tratar, tá bom?